Não há dúvida, voltando à frase do Nelson, de que a mulher adora qualidades do amante que ela não gostaria do marido, né? E pensando em algumas qualidades que o Nelson não necessariamente teria disse, imprevisibilidade, né? Às vezes mistério. Desrespeito, às vezes. Inclusive no jogo sexual, né? Uma coisa que pode causar muito problema num casamento em relação às mulheres também para com os homens, mas falando das mulheres para com os homens, dos homens para com as mulheres, mas falando das mulheres para com os homens, são elementos que produzem uma sensação de mistério, de que o homem tem algum mistério no dia a dia. Tem uma frase que o Júnior disse que é a frieza e o mistério. A frieza, elas preferem os homens misteriosos, frios e indiferentes. Então, num casamento isso pode não funcionar. Eu não tenho tanta certeza, sabe? Depois de alguns... Mas tem uma explicação pra isso. Você mesmo já falou uma vez de que você respondeu essa ideia, a mulher gosta de ser desprezada, mas não é que ela gosta de ser desprezada, é que todo mundo que tem a sensação de que tem o outro muito na mão tende a perder o interesse. Nesse sentido, eu acho que homens e mulheres seria esse tipo de indiferença. Esse mecanismo, esse tipo de mecanismo, é o mecanismo do tango, como se fala. Quando você vai em direção, o outro se afasta, quando o outro vem, você se afasta. Mas o que eu queria dizer, assim, eu tenho estado muito desconfiado de máximas com relação a gente ter muita certeza nesse âmbito das relações afetivas e sexuais, né? Por exemplo, características como leveza, bom humor, inteligência, né? São características que normalmente parecem atrair as mulheres, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser determinante numa relação entre homens e mulheres, do ponto de vista da mulher, generosidade é fundamental nas relações. E quando você está falando de relações sexuais e eróticas, generosidade seguramente passa pelo tesão que você tem e fazer com que ela tenha tesão. Isso significa tempo. Isso significa você gostar de fazer ela ter tesão, o que é seguramente uma das formas possíveis de fazer com que uma mulher tenha prazer, inclusive pelo fato do prazer dela ser mais difuso ao longo do corpo. Sim. Né? E então, nesse sentido, os moleques afobados tendem a se ferrar. É que entra um detalhe, por exemplo, eu trouxe esse texto, né? Esse trecho é excelente. Você falou sobre como achar uma mulher gostosa sem pensar nela como um objeto. Não lembro, mas tudo bem. Você falou... É de quando esse texto? 2012. Tá. A pior forma de solidão que se pode condenar uma mulher é de não fazê-la, de vez em quando, de objeto. Lembrei. E esta é uma forma de solidão que se torna cada vez mais comum. E sinto dizer, provavelmente vai piorar. A não ser que paremos de torturar nossos jovens com papinhos politicamente corretos sobre igualdade entre os sexos. Igualdade perante a lei. E olhe lá. No resto, não há igualdade nenhuma. É basicamente isso que você estava falando, né? E essa coisa do objeto, né? Eu lembrei agora desse texto e do contexto no qual eu decidi escrevê-lo. Esses são textos que são textos... Quando você escreve muito tempo e, por exemplo, num jornal de circulação como a Folha e você está imerso no debate, muitos textos são escritos contra alguma coisa. Né? Isso é uma característica do colunismo, né? Quando você é colunista de um jornal que dispara tanta polêmica. E então, esse era um texto em que eu devo ter escrito alguns textos girando ao redor desse tema, que é um texto que está falando que a mulher se sentir objeto de desejo de um homem é uma coisa fundamental. Porque não significa a priori que você está... A objetificação do corpo, que se fala por aí, inclusive na publicidade, escreveu muito sobre isso, é uma coisa. A possibilidade de você se sentir objeto de desejo por parte de alguém, eu estou falando aí da mulher no caso, é uma experiência gostosa, porque você percebe que você enlouquece o outro. Com certeza. Né? Isso faz parte do jogo erótico. E a minha grande crítica ao universo politizado dessa discussão é porque eu acho que a politização nesse assunto
é como um elefante numa loja de cristais, entendeu? Quando um elefante entra numa loja de cristais, ele não tem a sutileza do movimento para lidar com as coisas que estão ali dentro. E aí, quando você entra com uma carga semântica, com frases de efeito, quando você, como às vezes eu usei em muitos textos da Folha já, a imagem do feminismo entrar embaixo dos lençóis, que é uma imagem que eu já usei algumas vezes. Eu estava falando disso, quer dizer, você tem quando o desejo é politizado demais, você cria mais dificuldade ainda do que já existe. A vida sexual é sempre um problema. Entendi. Bom, Freud já tinha dito isso. E quanto mais saudável quer se fazer ela, na realidade, mais você elimina.